Então vamos lá, boa noite a todos, graça e paz. E mais uma oportunidade, mais um dia para estudarmos a palavra de Deus. E o tema de hoje, queridos, é baseado em Efésios capítulo 6, versículo 1 até versículo 14, Efésios 6, 1 a 14. E o tema desse estudo de hoje, extraído desse texto, é sobre imoralidade sexual. Esse é o tema, imoralidade sexual. Queridos, já estudamos várias coisas, vários assuntos no capítulo 4 de Efésios, capítulo anterior, e hoje a gente caminha para o capítulo 5, e o apóstolo Paulo continua ensinando a igreja de Éfeso sobre algumas coisas que ele relaciona nesse capítulo, que os cristãos nascidos de novo devem abandonar, deixar, rejeitar como filhos de Deus. Vamos ler o texto. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha como ele começa. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele já começa dizendo que o nosso chamado, o nosso propósito, o propósito de Deus é para que sejamos seus filhos e filhos que imitem o Pai. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso é o que ele diz que nós devemos fazer e ter. Imitar a Deus, andar em amor, não é o amor do mundo, é o amor como Cristo nos amou. É o amor sacrificial. É o amor que se entregou a si mesmo por nós. É o amor sacrificial, como está aí. Sacrifício a Deus, oferta. E aí ele começa dizendo o que não é para a gente ter. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, ou seja, no outro tempo vocês eram trevas, viviam nas trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meus queridos, esse é o texto base dessa meditação de hoje, que a gente coloca como tema imoralidade sexual. O apóstolo, no versículo 3 em diante, ele começa a falar da imoralidade sexual, fornicação, impureza, avareza, devassidão, e por aí vai. E ele diz que é para essas coisas nem se nomear, não é para nem usar o nome entre os cristãos. Ele fala de torpeza, parvoíce, chocarrice, que a gente vai ver daqui a pouco o que é isso. São as palavras meio estranhas.
A gente vai ver o que é isso. E porque ele fala que nenhum devasso, impuro ou avarento, o qual é idólatra, vai ter herança no reino de Deus. Meus queridos, no capítulo anterior, nós estudamos aí em várias lições sobre vários temas. E o apóstolo nos falou aí no capítulo 4 que é para a gente despojar, abandonar o velho homem e nos revestir do novo homem, que é criado segundo Deus. E esse novo homem, ele ensinou aí quais são as características desse novo homem, o que esse novo homem pode ter e deve ter, e o que esse novo homem, essa nova mulher, não pode ter e não pode possuir. Ele fala que é para abandonar mentira, engano, falsidade, opressão, roubo, furto, ira prolongada, trabalho desonesto, cuidar com as palavras. A gente estudou 2 lições sobre o poder da palavra, as consequências das palavras. Estudamos sobre amargura, ira descontrolada, cólera, gritaria, as últimas lições aí. E agora a gente entra no capítulo 5, o apóstolo começa o capítulo 5 e fala, ó, vocês são filhos de Deus. Então, sede imitadores de Deus como filhos amados. Queridos, por que tudo isso que o Senhor vem mostrando na palavra? Porque o filho de Deus deve imitar a Deus. O filho sempre imita o pai. E quem é filho de Deus tem que se parecer com Deus, tem que viver como Deus vive, como Deus é, tem que ser como Deus é. E tudo isso que ele está dizendo que é para a gente tirar de nós é coisas que não é de Deus e que Deus abomina. E a gente vê aí que ele chega a dizer que é para a gente abandonar, porque por essas coisas vem a ira de Deus. E ele ainda fala para nós o seguinte, cuidado que ninguém vos engane. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque quem vive assim não vai ter herança no reino de Deus. Cuidado para não ser enganado, porque por essas coisas, quem vive com essas coisas, traz sobre si a ira de Deus. Portanto, não sejais seus companheiros. No outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são filhos de Deus, filhos da luz. Devem andar como filhos da luz, aprovar aquilo que é agradável a Deus. Além de não ser companheiro de quem vive assim, ele diz que não é para a gente se comunicar com quem vive assim. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes condenai-as. E ele conclui dizendo que é para a gente despertar, acordar e se levantar do meio de quem está morto. Quem está vivendo no pecado, vivendo assim longe de Deus, no velho homem, está morto espiritualmente, e o conselho do apóstolo é: acorda, levanta do meio dos mortos, sai do meio dos mortos, porque se viver assim está trazendo sobre você a ira de Deus, a condenação de Deus. Então o grito do apóstolo é: desperta para essa igreja, para esses irmãos. Desperta tu que dormes, você está dormindo, acorda, levanta dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer, Cristo vai abrir sua mente, vai trazer revelação, vai trazer discernimento, vai trazer luz para a sua vida. Então essa é a grande mensagem, e ele conclui esse capítulo dizendo: vede prudentemente como andais, não ande como nécio, mas ande como sábio, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Não seja insensato, mas entenda qual é a boa e agradável palavra de Deus. Meus queridos, essa é a base bíblica. E agora eu quero trazer alguma interpretação aí dessas palavras que nós vimos aí. Ele falou aí de fornicação, que não haja entre vós fornicação. Fornicação, impureza, avareza, torpeza, parvoíce, chocarrice. O que é fornicação? Fornicação é ato sexual, relação sexual com quem não é cônjuge, fora do casamento. É relacionamento sexual fora do casamento. E do casamento entre homem e mulher. Para Deus, casamento é entre homem e mulher. 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre o casamento, 1 Coríntios 7, e no versículo 2 ele fala: por causa da fornicação, ou seja, do relacionamento sexual entre pessoas não casadas, cada um tem a sua própria mulher
e cada mulher tenha o seu próprio marido. Ele está falando de casamento. Então, para evitar a fornicação, que é o relacionamento de pessoas não casadas, de solteiras, com pessoas solteiras, ou até mesmo com pessoas casadas, isso é fornicação, ele diz que é para abolir tudo isso. Então, fornicação é relacionamento de solteiro com relacionamento sexual de solteiro com solteiro ou de solteiro com casal. Queridos, isso é fornicação. E 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus autorizou cada homem ter sua própria mulher e cada mulher ter seu próprio marido para evitar fornicação, relacionamento sexual fora do casamento. Queridos, nós vamos ver mais textos aí que vai falar de adultério. Aliás, nós já vimos alguma coisa aí. Adultério é infidelidade conjugal. É relacionamento de pessoas casadas, relacionamento sexual fora do casamento, de pessoas casadas fora do casamento. Isso é adultério. Seja com outras pessoas casadas ou pessoas solteiras. Então, o adultério é o relacionamento do casado ou da casada com outras pessoas, sejam casadas ou pessoas solteiras. Queridos, impureza, que a Bíblia está falando aí, impureza é algo poluído, algo sujo, algo impuro. Então, o que é impureza? É uma vida suja, uma vida poluída de coisa errada nessa área de imoralidade sexual. A avareza que ele fala aí, a avareza o avarento é o que ama o dinheiro e ama coisas materiais. O avarento, ele é ganancioso. E o Deus do avarento é dinheiro ou bens materiais. Mas o avarento e o ganancioso, ele também ele adora não só coisas materiais e bens, mas ele também adora prazer, sexo, e aí ele junta o dinheiro e os bens materiais para facilitar o prazer. Então, quando o apóstolo Paulo está falando do avarento aqui, que é para abandonar a avareza, não é só a avareza não é só aquele que tem amor ao dinheiro e a bens materiais, mas é aquele que tem amor ao prazer sexual, prazer pecaminoso, é aquele que não só o dinheiro e os bens materiais, mas também que o prazer e o sexo é um Deus na vida dele, é a coisa mais importante. Então, é por isso que ele está dizendo que ele fala da avareza, e ele diz que a avareza, ela se torna idolatria, porque a pessoa se apega tanto a dinheiro, a bens e a prazer e a sexo, que essas coisas se tornam um Deus na vida da pessoa, e se tornam a idolatria, e nenhum idólatra tem herança no reino de Deus, por isso também nenhum avarento, nenhum egoísta, nenhum impuro, nenhum adúltero, nenhum fornicário que pratica fornicação vai ter herança no reino de Deus. Nós vamos ver os textos daqui a pouco falando isso. E o que é a torpeza que nós vimos aí? Que ele diz que não é para ter isso em nossas vidas. Torpeza é ato obsceno, indecente, indigno, vergonhoso. Isso é desde gestos até piadas, brincadeiras indecentes e imorais, palavras de baixo calão e por aí vai. Isso é torpeza. Parvoíce. Parvoíce é falta de juízo, inteligência curta, patetice, idiotice, tolice, imbecilidade. É gente tola que falta de juízo e que, de repente, por falta de juízo, por falta de inteligência, por falta de prudência, pratica atos obscenos, indecentes, indignos, ou seja, pratica torpeza. Queridos, e chocarrices, é gracejo arrogante, presunçoso, zombaria, desrespeito, é gente que gosta de gracejo, piada indecente, palavrão, coisas arrogantes, presunçosas, zombaria, condutas desrespeitosas. E queridos, nossa geração e no nosso tempo, isso tem se tornado comum. A gente tem coisas na televisão e tem coisas na internet que é como o apóstolo falou nesse texto. Tem coisa que não dá nem para falar, porque se você falar, você está pecando.
Tem coisa que eles fazem em oculto que até falar é torpeza. Até falar é um ato obsceno, vergonhoso e indigno. Ele diz que cristão é para arrancar tudo isso, cristão não pode viver assim. Gente nascida de novo não caminha por esse caminho. Esse é o caminho de quem anda sem Deus. E aí, queridos, tudo isso que a gente está vendo aqui, televisão está cheia, a internet está cheia, as músicas estão cheias, os filmes estão cheios, e o mundo está apodrecido com tudo isso aqui. E Deus está dizendo que isso aqui traz a ira de Deus. Quem pratica isso aqui não vai herdar o reino de Deus. Agora, queridos, antes da gente entrar nos textos bíblicos sobre esse assunto, a primeira parte do capítulo, o apóstolo Paulo fala que é para a gente andar em amor, como filhos de Deus. Andar em amor como Cristo nos amou. Então, o primeiro ensino que ele fala aí é que para a gente imitar a Deus como filhos amados. Primeiro, imitar a Deus como filhos amados. Não é para imitar o mundo. Não é para imitar o modo de viver desse mundo. É para imitar a Deus. Meus queridos, lá em João 14:15, Jesus falou assim, eu não sou desse mundo e vocês não é desse mundo. Esse mundo me aborrece, me persegue, porque eu não sou desse mundo, eu sou do outro mundo. Eu faço a vontade de meu Pai. E ele falou, quem me segue vai ser perseguido, vai ser incompreendido por esse mundo, assim como eu fui. Porque eu não sou desse mundo e quem me segue não é desse mundo. Então, queridos, somos chamados para ser imitadores de Deus como filhos amados e não para imitar esse mundo. Nem no nosso modo de andar, de falar, de caminhar, de se vestir, de se comportar. Estamos aqui para imitar Deus como filhos amados e não para imitar esse mundo. Então ele já começa nos corrigindo nesse sentido. O padrão nosso é imitar a Deus e não imitar esse mundo. Então é preciso despojar, abandonar esse velho homem, essa velha mulher e nos revestir desse novo. E como é que esse novo? É isso que nós estamos aprendendo no capítulo 4 e no capítulo 5. Está ensinando aí o que é o novo, o que é para o novo fazer e viver, e o que é para o novo homem não fazer e não viver. Então, é isso que a igreja precisa, a igreja cristã, a igreja desse tempo do fim, precisa voltar às origens, às raízes. É isso que a igreja perdeu lá no Apocalipse que nós vimos, que o Senhor disse que está a ponto de vomitar essa igreja do tempo do fim da sua boca, porque é uma igreja morna, misturada com o mundo, um pouco de Deus, um pouco de Bíblia, mas um pouco do mundo, um pouco de certo, um pouco de errado, um pouco de verdade, um pouco de mentira, um pouco de coisas boa e um pouco de coisa ruim. E Deus não tem mistura com ele. Deus não tem. Ou é frio ou é quente. Ou é de Deus ou não é de Deus. Queridos, eu vi o pastor André pregando essa semana, ele disse o seguinte, o céu não tem relativismo. Deus não tem relativismo. Jesus Cristo não tem relativismo. Deus não passa a mão na nossa cabeça. Ele nos ama tremendamente, só que ele abomina e odeia o pecado. E ele fala abertamente para nós que se vivermos assim, não vamos herdar o seu reino. E ele passa para a gente qual é o padrão dele, como é que ele vive e como é para a gente viver. Então, ele diz aí que é para a gente, primeiro, imitar a Deus, e segundo, é para a gente viver em amor. Não o amor do mundo. O amor do mundo é esse que está aí. Em nome do amor, eles fazem tudo errado. Em nome do amor, eles praticam tudo quanto é tipo de conduta errada. E a Bíblia está dizendo que é para a gente amar o amor, o mesmo amor que Cristo nos amou. Que amor é esse? É o amor sacrificial. É o amor que entrega, como Cristo fez. Diz que ele entregou a sua própria vida em oferta e em sacrifício a Deus como cheiro suave. Cristo nos amou de tal forma que deu a sua própria vida para nos salvar e nos resgatar. Esse é o amor que é para os filhos de Deus andar. Não é o amor do mundo. O amor do mundo é aquele amor egoísta que quer tudo para si. É o amor que só pensa nele ou nela, não está nem aí com os outros. Esse é o amor do mundo, só quer tudo para si. E essa geração tem sido ensinada a viver assim. Crianças que os pais querem dar tudo para elas.
Isso não é amor, queridos. Esse não é o amor de Deus. O amor que a Bíblia ensina é o contrário. É o amor que eu renuncio a mim mesmo. Eu me entrego. Eu coloco, se for preciso, a minha vida pela vida dos outros, pela vida da família, pela vida do meu semelhante. E é o que Jesus falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, diga não a você, diga não à sua vontade, diga não a seu homem velho, e diga sim a mim, diga sim à minha palavra, diga sim a Deus, como ele fez. Jesus deixou o trono e veio aqui para fazer a vontade do seu Pai. Então, meus queridos, o primeiro ponto aí desse capítulo é: somos chamados a imitar a Deus e somos chamados a viver o amor de Deus, o amor de Cristo. Não é esse amor do mundo, é o amor que se entrega, que se sacrifica, que paga o preço, que às vezes toma prejuízo, mas se entrega, se for preciso, a própria vida para alcançar a vida de alguém. Ao mesmo tempo, não é o amor que concorda com o erro, que concorda com o pecado. É o amor como o de Jesus, que ao se posicionar do lado da verdade, do lado de Deus, foi perseguido, foi preso e foi morto. É preciso compreender isso. Esse amor se entrega para salvar, mas esse amor não se entrega, não negocia os princípios, as verdades de Deus, de jeito nenhum. Esse amor se posiciona do lado da verdade, do lado da justiça. E eu concluo essa primeira parte aí do apóstolo falando isso para a gente, que é para a gente viver o amor de Cristo e não o amor do mundo. Eu concluo citando para vocês 1 Coríntios 13, 4 a 7, depois eu mando esse texto para vocês aí no resumo. Lá o apóstolo Paulo disse que o amor de Deus ele é sofredor. O amor de Deus é sofredor, é benigno, não é invejoso, não é leviano, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. O amor de Deus não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor verdadeiro de Deus não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É esse amor que nós somos chamados a viver, queridos. Então, a primeira parte é o que nós devemos possuir, ter, colocar em nossas vidas. Agora, a segunda parte. O que é para nós tirarmos de nós? E aí ele fala que é para tirar fornicação, impureza, avareza, torpeza, todas essas palavras aí que eu dei a tradução para vocês. É todo relacionamento sexual pecaminoso à luz da Bíblia, fora do casamento, todo. Você sabe que essas palavras aí, por exemplo, torpeza, ato obsceno, indecente, indigno, vergonhoso, pinhadas, tem a ver com relacionamento sexual. Piada imoral, palavras obscenas, está ligado ao ato sexual. Está ligado. A mesma coisa, os gracejos, a chocarrice, que é os gracejos arrogante, presunçoso, as zombarias, os desrespeitos, as piadas com segundas intenções, as brincadeiras com segundas intenções, para traduzir uma mensagem pornográfica, e por aí vai. Agora, queridos, o que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? Sobre o pecado de fornicação, relacionamento sexual fora do casamento, seja de solteiros ou de casados. O que a Bíblia tem a dizer para nós sobre isso? Primeiro texto, Êxodo 20:14, 10 mandamentos. O terceiro mandamento, não adulterarás. Está lá. Não cometa adultério. Levítico 18:20. Não se deite com a mulher do teu próximo, contaminando-se com ela. Provérbios 6:32. O homem que comete adultério é falto de juízo, e todo o que assim procede está se destruindo a si próprio.
Agora Provérbios 5, 3 em diante, falando sobre adultério no capítulo de Provérbios, e eu faço até questão que depois você leia esse capítulo inteiro na sua casa. É muito forte, muito, muito abençoado, porque ao mesmo tempo que fala do adultério e do relacionamento errado, sexual, também vai falar e elogiar o relacionamento dentro do casamento de forma muito, muito bonita, muito clara. E ele começa dizendo aí que os lábios da mulher pecadora, estranha, é como favo de mel. O seu paladar é mais suave do que azeite, mas o seu fim é amargoso como fel, e é agudo como espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, caminho da mulher estranha e da mulher pecadora. Descem para a morte, seus passos caminham para o inferno. Não pondera os caminhos da vida, e suas andanças são errantes. E aí ele dá um conselho. Agora, pois, filhos, dai ouvido, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não chegues à porta da sua casa. Não des a outrem a tua honra, não entregue a homens cruéis os teus anos de vida. O que ele está dizendo aí? Quanto o relacionamento fora sexual tem levado a mortes, tem levado a danos, né? A pessoa não sabe com quem está lidando. Às vezes é uma pessoa casada. E quantas tragédias, quantas mortes. E ele vai falando sobre isso aí. Não entregue a cruéis teus anos de vida. Não dê aos estranhos o esforço do teu trabalho, o fruto do teu trabalho. E que o fruto do teu trabalho não vá para a casa alheia. E no final da tua vida venhas a gemer no consumir da tua carne e do teu corpo. Ele está dizendo aí que quantas pessoas que a imoralidade sexual se torna um Deus na vida dela, uma idolatria, só vive para isso, gasta tudo que tem, perde a família, perde o dinheiro, perde os bens, perde a saúde. É isso que a Bíblia está falando. Quantas pessoas que no final da vida se vê sozinho, sem dinheiro, igual diz aqui, venhas a gemer no final da sua vida, depois de ter sua carne consumida. E então venhas dizer, como odiei a correção e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz daqueles que me ensinavam e me aconselhavam. Então está aí. E na parte final desse capítulo ele vai dizer, aconselhar, ame a sua mulher, aquela que você casou, valorize a sua esposa. Ele vai falar muito sobre isso no final. Curta a sua mulher. Por que você vai para os braços de uma estranha? Vá para os braços da sua esposa ou do seu esposo. Esse capítulo 5 de Provérbios é tremendo, vai nos aconselhar de maneira tremenda sobre isso. Mas, queridos, a Bíblia continua. Agora, no Novo Testamento, Jesus falando sobre isso. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. O que Jesus está citando? Os 10 mandamentos, que eu acabei de ler lá atrás. E agora Jesus citando no Novo. Olha, ele está dizendo, lá na lei estava escrito, não cometa adultério. Agora, olha Jesus traduzindo o Velho Testamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la ou desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Queridos, no Velho Testamento era se praticasse o ato de adultério, de relacionamento sexual, que era adultério. No Novo Testamento, na graça, e alguém disse que a graça é liberdade, né? Quanta gente que não conhece a graça. Olha Jesus dizendo, eu porém vos digo, Novo Testamento, ensino de Jesus, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. Então tá aí, muito mais sério no Novo Testamento. Não precisa praticar o ato, só de desejar, de cobiçar pecaminosamente, já está praticando adultério. Gálatas 5, 19, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Tá aí. Outra tradução diz adultério, fornicação, isso é imoralidade sexual. E ele está dizendo que isso aí são obras da carne. E aí ele conclui dizendo, os que praticam essas... Ele dá uma lista de outros pecados aí junto com esses, e ele diz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Agora, Jesus falando sobre o divórcio, Mateus 5,32. Eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, exceto por adultério, faz com que ela se torne adúltera, ela cometa adultério, e quem casar com ela também vai cometer adultério. Então, Jesus está dizendo que divórcio fora a não ser por imoralidade sexual, por adultério, ele está dizendo que quem casa com a divorciada ou com o divorciado comete adultério, e o divorciado também comete adultério. E lá em Marcos ele fala a mesma coisa, só que lá ele fala da mulher. Aquele que se divorciar de sua mulher e casar com outra está cometendo adultério, e se ela se divorciar de seu marido e casar com outro homem, estará cometendo adultério. Então Marcos está falando de ambos, de homem e mulher. Queridos, Mateus 15:19, Jesus diz assim: do coração do ser humano saem maus pensamentos, saem os homicídios, saem os adultérios, e em outra tradução, a fornicação ou as imoralidades sexuais. É do coração. Por isso que a gente tem que tratar o coração. Por isso Jesus falou que quem deseja, cobiça o outro no coração, já cometeu adultério. Porque o pecado já começa no coração. Então a gente tem que tratar o coração e pedir para Deus tratar o nosso coração. Ele diz que é do coração que nasce, que gera os adultérios e as imoralidades, todas as imoralidades, todos os pecados sexuais. Agora, 1 Coríntios 6:10, não erreis nem os devassos, quem vive na devassidão, em toda sujeira, toda sujeira da área sexual, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, aí falando do homossexualismo. E aí ele vai listando, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nenhum deles herdará o reino de Deus. Mais um texto dizendo que quem vive assim não vai herdar o reino de Deus. Queridos, agora, olha Hebreus 13:4, falando sobre o casamento. O casamento deve ser honrado ou venerado, em outra tradução. O casamento deve ser venerado, honrado por todos. Por todos. O casamento deve ser honrado, venerado, respeitado pelo casal, pela família, pelos filhos, pelos vizinhos, pela igreja, pela sociedade. O casamento deve ser honrado por todos, Deus está dizendo. E o leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Nós estamos falando de Novo Testamento, meus queridos. Para aqueles que pensam que na nova aliança pode viver de qualquer jeito, eu estou lendo o Novo Testamento. Está dizendo que o casamento deve ser honrado, respeitado por todos, e o leito conjugal conservado sem mácula, puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. E olha agora falando do julgamento, em Apocalipse 21:8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, quem pratica todo tipo de abominação, inclusive na área sexual, os homicidas, os adúlteros, que se prostituem, os feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que é a segunda morte. Meus queridos, aí os textos falando sobre a gravidade do pecado de adultério, de fornicação e todos os pecados na área sexual, fora do casamento. Agora, queridos, por que a imoralidade sexual é algo tão grave para Deus? Por quê? 1 Coríntios 6:15-20. Primeiro, porque somos membros de Cristo e somos templo do Espírito Santo e nosso corpo é propriedade de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é membro de Cristo e nosso corpo não é nosso, é propriedade de Deus. Olha o que está escrito. 1 Coríntios 6:15-20. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, eu os membros de Cristo e farei membro de uma meretriz? Não, por certo, responde o apóstolo. Não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz se tornam-se um corpo com ela? Porque está escrito, porque está escrito, disse Deus lá quando formou o homem, os dois tornam-se uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Por isso, fugir da fornicação. Acabamos de ler sobre isso. Fugir da fornicação.
do relacionamento sexual, fora do casamento. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo, nosso espírito, nossa vida pertence a Deus e não mais a nós mesmos. Esse mundo está pregando aí que as pessoas são donas do corpo delas. Não, isso é doutrina de Satanás, do demônio. Nosso corpo é o corpo do crente, do cristão, do Filho de Deus, é templo do Espírito Santo, é membro de Cristo, é templo do Espírito Santo, e não é propriedade nossa, é propriedade de Deus. Por isso Deus, ele é tão enérgico com a imoralidade sexual, porque a gente vai contaminar o templo de Deus, algo que para Deus é sagrado, é lugar que Deus quer morar, somos templo do Espírito Santo. Segunda coisa pela qual a imoralidade sexual é algo tão grave para Deus. Está lá em Malaquias, capítulo 2, 13 a 16. É porque Deus constituiu a família para formar uma descendência santa, separada para Ele, para viver segundo a sua vontade, expressa na sua palavra. Por isso Ele aborrece a imoralidade sexual e o divórcio. Olha o que está escrito em Malaquias, eu estou lendo o Velho Testamento. Ainda fazeis isto, outra vez, diz Deus, cobris o meu altar de lágrima, com choro e com gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta que vocês trazem no altar, e nem aceitará isso com prazer da vossa mão. Está falando com o povo cristão, eles iam para a igreja e levavam oferta para Deus. E Deus está dizendo que tem gente cobrindo o altar dele de lágrimas. Por isso ele não está aceitando a oferta da mão de determinadas pessoas. E aí alguém pergunta, mas por quê? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, a mulher do casamento, da aliança. Deus está dizendo aí que ele não está aceitando a oferta de quem está orando na igreja e está ministrando para ele, porque por outro lado tem gente no altar aí derramando lágrimas, pedindo misericórdia porque foi abandonada ou foi abandonado. Às vezes porque está criando os filhos sem saber como faz, e clamando a Deus por misericórdia, pelo abandono, pelo sofrimento, e está enchendo o altar de Deus de lágrimas, orando, buscando misericórdia, para cuidar dessa família que foi abandonada por um homem irresponsável, por uma mulher irresponsável, que não se preocupou, não entendeu que casamento é aliança, é família de Deus, é família separada para andar com Deus, para ensinar Deus, para viver Deus. Casamento é para formar uma família, para ali ser uma mini igreja. É o lugar onde se vive Deus, se lê a palavra de Deus, se pratica a palavra de Deus e se ensina a palavra de Deus. É para isso. Por isso que Deus formou o primeiro casal. E aí o profeta diz assim, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito. Deus fez um homem e uma mulher. Deus não fez, fiz um homem, vou fazer mais um homem para ser companheiro do Adão. Não, vou fazer uma mulher. Outra coisa, vou fazer vários homens e várias mulheres para eles viverem aí como eles quiserem. Não. A Bíblia diz, ele não fez somente um homem e uma mulher, ainda que sobrava espírito. Deus podia ter feito dezenas de homens e mulheres, podia ter feito dezenas de Adão e dezenas de Eva, podia. E por que ele fez só um? A Bíblia responde, porque ele buscava uma descendência santa, uma descendência para Deus, um povo separado, um homem e uma mulher, uma família, um casal. Guardai-vos, aí ele diz, em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel, ele odeia o repúdio, o divórcio, e aquele que encobre com violência a sua roupa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais no relacionamento do casamento, Deus está dizendo. Então, meus queridos, o segundo motivo pelo qual Deus aborrece
o adultério, a fornicação, o pecado aí fora do casamento, o relacionamento sexual fora do casamento, é porque o propósito do casamento é criar uma família santa, separada para Deus, um homem e uma mulher que vai viver Deus na sua vida, vai viver a palavra de Deus e vai ensinar seus filhos a palavra de Deus, como está lá em Deuteronômio 6. Esses mandamentos que eu estou te ordenando hoje, Deus está dizendo, é para que você cumpra e obedeça. E Deus está dizendo para que guarde esses estatutos que eu hoje te ordeno, tu e o teu filho, e os filhos dos teus filhos, os teus netos. Você vai viver isso aqui, ensinar isso aqui para a tua família, para que os teus dias sejam prolongados, e para que te vá bem, e te suceda, e te multiplique. Está aí. É para isso que existe a família. É para isso que existe o casamento. Por isso Deus abomina o relacionamento sexual fora do casamento. Queridos, isso não tem sido ensinado para a igreja. E muitas vezes, por não ter consciência do que é casamento e relacionamento à luz da Bíblia, e eu não vou aprofundar muito nisso, porque quando a gente for para o capítulo 6, nós vamos tratar, aliás, no final desse capítulo, nós vamos tratar de casamento, e no começo do capítulo 6 sobre família, e nós vamos entrar mais a fundo nisso. Hoje nós estamos tratando de imoralidade sexual, é só uma introdução nesse assunto. E o Efésios 6, que eu quero citar rapidamente hoje aqui: filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Está aí o Novo Testamento falando que a família, pais, homens e mulheres, é para criar seus filhos no ensino da palavra de Deus. Esse é o objetivo da família. E por isso Deus abomina o relacionamento sexual fora do casamento. Por isso Deus abomina tanto a imoralidade, e ele fala tanto sobre isso, que Deus julgará os imorais, os que vivem praticando imoralidade sexual. Deus julgará, como julgará os outros pecados, e Apocalipse diz que quem vive assim não vai entrar no reino de Deus. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, você que está ouvindo essa palavra aqui, você que vai ouvir no futuro, essa é a palavra para hoje sobre esse tema imoralidade sexual. É uma introdução, a gente vai ver mais isso no decorrer desse capítulo 5 de Efésios e no capítulo 6. Mas que essa introdução, esses textos de hoje, possa ter levado você a refletir como homem, como mulher, ou como jovem, sobre como constituir uma família à luz da Bíblia, como viver à luz da Bíblia como filho de Deus. Que Deus abençoe sua vida, e eu quero orar com você agora. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por esse tempo de meditação. Obrigado por falares comigo e com cada irmão e com cada pessoa que vai ouvir essa palavra. E eu quero te pedir que o Senhor continue falando, trazendo revelação, nos incomodando, tratando o nosso coração, nos conscientizando do que é andar como cristão na nova aliança, como filhos de Deus. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Nos ajude a andar como os teus filhos, nos ajude a vencer o pecado, principalmente esse da imoralidade sexual, que é algo tão grave, tão sério, mas que nós somos tão frágeis nessas áreas. Todos nós, homens e mulheres, nos ajude, nos perdoe, nos transforme, nos liberte. Pelo poder do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade.